Minha amiga e meu amigo, através das mídias tradicionais e das redes sociais, a gente tem tomado conhecimento que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em uma cumplicidade com o senhor Paulo Gonet, procurador-geral da República, ambos estão aparentemente criando uma manobra para apreender o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Pois bem, a alegação que eles estão usando é que Eduardo Bolsonaro está cometendo crime de lesa pátria, quando na verdade não faz sentido essa acusação. O que está motivando, uma das razões que está motivando o ministro Alexandre de Moraes fazer essa consulta junto à PGR para saber se apreende ou não o passaporte do Eduardo Bolsonaro é porque o mesmo Eduardo Bolsonaro vem fazendo um excelente trabalho numa articulação internacional, mostrando que no Brasil não há mais democracia, que no Brasil o que predomina é a ditadura de togas, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Tem uma coisa por trás dessa mobilização que o sistema não quer que você saiba. Olha, a falsa alegação e preocupação do sistema é com as falas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? É, também. Eles estão preocupados com as verdades que Eduardo Bolsonaro, melhor dizendo, está levando para fora do país? É. Mas, senhoras e senhores, essa não é a principal razão pela qual o sistema quer apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Existe uma coisa muito mais grave por trás desta mobilização, que eles não querem que os brasileiros saibam. E por essa razão está usando a desculpa do crime de lesão à pátria como pano de fundo para encobrir uma verdade que eles entendem que os brasileiros não devam saber. Raciocine comigo. Eduardo Bolsonaro, nesses próximos dias, tende a ser indicado pelo seu partido, PL, Partido Liberal, para presidir a Comissão de Relações Exteriores. E essa comissão ela é extremamente importante. No caso, sendo o presidente desta comissão em questão, Eduardo Bolsonaro ele vai ter o poder de botar em pauta algumas discussões que estão em andamento em relações internacionais de Brasil com a China. Então a coisa não é tão simples quanto vocês estão pensando, não, é muito mais grave. Olha o que vai passar pela mão do deputado Eduardo Bolsonaro, caso ele venha, e tudo indica que sim, presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Vai passar pelas mãos deles 37 memorandos que trata de acordos assinados com a China por a ocasião do G20, Grupo G20. Agora, vocês acham que sendo a China um regime comunista e corrupto, tendo o governo Lula igualmente corrupto, esses memorandos, esses acordos que está em fase de fechamento, são sérios? Não são, senhoras e senhores. E tem mais. Tem um empréstimo do CDB para o Bandes, na casa de 5 bilhões de renminbi. Item 2, discussão de tecnologia nuclear. Item 3, telecomunicações satelital. Ou seja, o Brasil pretende fazer uma transação comercial com a China para aquisição de satélites, sendo que tem outros parceiros que têm expertise no assunto, mas o Brasil quer a China por quê? É o melhor preço? É o melhor serviço? Questão
ideológica. É o comunismo se alinhando, se abraçando e segundo junto. Quarto item, cooperação na economia digital. Cooperação na economia digital. Isso cheira a uma política de censura e monitoramento do usuário. É a minha interpretação. Item 5, desenvolvimento sustentável da mineração. O Brasil está na iminência de entregar algumas reservas de minerais para a China, e essa questão aqui, desenvolvimento sustentável da mineração, vocês acham mesmo que a China vai ter alguma preocupação com o meio ambiente no Brasil? Item 6, e último aqui, nessa relação, parceria da SECOM com um grupo de mídia do governo chinês, o governo comunista da China. Ou seja, o governo brasileiro tende a celebrar uma parceria com a China, quem sabe, talvez, replicar a política chinesa nos canais estatais. Senhoras e senhores, nós estamos olhando para o lado quando a coisa está para o outro. A coisa é muito mais grave, muito mais grave do que as denúncias, que Eduardo está fazendo. Eles estão preocupados com as denúncias? Sim, estão. Mas a preocupação maior deles não são com as denúncias. É com Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que vai passar pente fino nesses pré-acordos que o Brasil tende a fazer com a China. Vai detectar a sacanagem e não vai aprovar. Então a coisa é muito mais grave. E o sistema não quer que você saiba. Então a situação é essa. É essa. Fiquemos espertos. O regime ditatorial que comanda o Brasil não dorme e não descansa.